A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Oi. Queridos, graça e paz. Amém? Não, vou repetir de novo. Faz de conta que eu estou entrando novamente aqui. Oi. Queridos, graça e paz. Uau, é isso aí. Glória a Jesus. Queremos fazer um convite muito especial para você. Esse é o momento de um convite especial demais. E quem nos visita hoje pela primeira vez e que já vem mais de uma vez, 2, 3 vezes, mas ainda não esteve numa sala que nós temos ali tão preparada para você, eu queria que você levantasse a mão aí onde você está. Quem nos visita a primeira vez? Levanta a mão. Isso assim, mantenha a mão levantada. Agora eu queria que levantasse mais alto. Isso. E quem nos visita que ainda não esteve lá no lounge? Levanta a mão. Vocês estão recebendo uma sacolinha, uns presentes. Muito legal. É muito bom receber vocês aqui, nessa família tão amorosa. E eu vou pedir para que o seu anfitrião, quem lhe convidou, no final, com todo carinho, vai ter uma pessoa ali aguardando ali na saída. Ele vai com você até pertinho da entrada dessa sala, porque é para você. Tem uma surpresa aí dentro, e a surpresa lá é muito melhor do que você imagina. Ok? Não deixe de participar. Eu vou fazer até o seguinte: eu vou para o lounge hoje para ver você. Então vá para o lounge, eu quero estar lá com você, lhe dar um abraço. Você que nos visita a primeira vez, ou já é a segunda, terceira e ainda não participou, quero conhecer você lá no lounge, em nome de Jesus. Eu queria lhe convidar para ficar em pé mais uma vez. E com essa canção, medite em tudo que foi cantado, entregue de adoração a Deus. E medite mais uma vez agora nessa canção, porque com certeza Deus continuará falando ao seu coração.
Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, bom demais, gente do céu. Quem falou sobre vem reinar em mim, vem reinar sobre mim, foi o próprio Jesus na oração em que ele ensinou para os discípulos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É algo que precisa ser muito claro para a gente. Muito importante termos isso bem fixado em nossa mente. Por qual motivo? Porque qualquer coisa para onde nós nos inclinamos, se ela assumir a posição de influenciar a nossa vida, é essa coisa que eu estou dizendo que reina sobre a minha vida. Por isso que nada mais pode nos tirar desse foco. Nada. Todas as canções aqui, meu Deus do céu. Se eu tiver meio fanho assim é porque tem gente que chora e volta para cantar numa leveza que parece que nem chorou. Mas assim, se eu pensar em chorar, meu nariz entope. Aí eu já fico falando mesmo assim. Então se sair alguma coisa muito pelo nariz aí, nasalizada. Isso. Queridos, nós estamos hoje aqui para fechar essa série. Glória a Deus. Um jardineiro, uma videira e eu. Podemos dizer isso bem forte, mais uma vez. Um jardineiro, uma Você está nessa história. Você faz parte dessa história. E é tão interessante como Deus tem feito, quantas conexões, tanta coisa. A mensagem de domingo, quando o pastor Júnior pregou, ela linkou muito. E assim, pastor Júnior, ele repetiu várias vezes sobre andar com Deus. Deus é o fim, é o suficiente, é tudo. Tudo a ver com a videira. Tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente vai fechar hoje. Nós caminhamos naquele texto de João capítulo 15. Já já a gente vai ler novamente. E aquelas pessoas que essa semana não leram a Bíblia ainda, vão ler hoje. Vai ser muito importante. Serão mais ou menos 182 versículos. Não, brincadeira. Mas quando a gente para pensar, fazendo uma retrospectiva bem rápida. Mas pastor, eu queria entender porque aqui hoje é o episódio final. Você vai entrar no YouTube, Igreja Semente. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, divulguem. Gente, na postagem que você fizer,
bota lá o link, Igreja Semente, entra no YouTube, vai aparecer, você entra lá nos 3 pontinhos, bota copiar link e bota um link lá pelo Instagram, divulguem. Tem muitas mensagens pregadas pelo pastor Júnior, pastor Alisson e o nosso pastor Pedro. E assim, quer saber mais sobre o primeiro episódio e o segundo? Vai lá na série, no YouTube Flix. E aí você vai descobrir o que foi que aconteceu nas outras mensagens. Mais uma breve retrospectiva. Deus faz um jardim no Éden. Gênesis capítulo 1. O objetivo de Deus é muito importante que a gente compreenda que nunca foi desenhado em que o homem caia. Lá Efésios capítulo 1 diz que Deus nos criou com a perfeição para louvor de sua glória. Deus estabeleceu isso. Então assim, o homem foi criado com todas as possibilidades de obedecer, de amar, de se render e entregar-se a Deus. E foi decisão dele pecar. Mas lá no jardim existia tudo bem posto e aquelas 2 árvores, a da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem desobedece. Quando a gente ouve essa canção que foi cantada agora, é bem interessante, as estrofes são 2 basicamente, elas dizem assim: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo em mim. Porque quando Adão e Eva resolvem dar ouvidos àquela serpente, naquele momento eles estavam dizendo assim: a serpente é mais importante do que Deus. Era isso que eles estavam dizendo. A serpente é fundamental na minha vida. E o texto da estrofe dessa canção explica muito bem, vem reinar de novo. Eu quero trazer esses pontos bem tranquilamente para dar tempo de digerir. Você diz assim: mas como é que eu faço para rever o que o senhor falou lá no início? Entra no YouTube, assista novamente, você vai ver a mensagem toda, pode parar, anotar. E vai para a célula na semana, bate um papo com o líder de célula e diz: eu quero saber mais sobre aquilo ali. A segunda estrofe diz assim: sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti e não em mim. Eu acho interessante essa canção. O Vineyard, eles têm uma linha de escrever canções que estejam totalmente alinhadas com a Bíblia. Não é assim, vou escrever porque vai vender. Não é esse o interesse. Temos que escrever o que a Bíblia embasa. E nesse momento ele está dizendo exatamente sobre a beleza da santidade do nosso Deus. O salmista Davi, quando ele está fugindo de seu filho Absalão, ele podia sentir falta do palácio, da mesa, do banquete, de tudo que ele possuía. Mas ele olha e diz assim: eu sinto saudade de te contemplar no santuário. E olhe, gente, o santuário que Davi construiu para a arca era feinho. Eram umas varas e uns lençóis. Não era o templo de Salomão, eram as varas e uns lençóis. Porque a importância estava na presença. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim. E nós compreendemos o quanto essa é a linha do convite de Deus. Quando nós ouvimos na mensagem sobre Enoque, que Enoque andou com Deus. Eu falo muito dessa mensagem, eu disse até ao pastor Júnior, porque Enoque é assustadoramente alguém que chama muito a minha atenção. Porque quando ele tem um filho dele, Matusalém, aos 65 anos, o nome Matusalém significa aquele que quando morrer virá um juízo. Matusalém tem Lameque. Lameque tem um filho chamado Noé.
E Deus vai e fala com Lameque, com Noé, diz assim: vou mandar um juízo sobre a terra. A partir daquele momento, Noé estava olhando para Matusalém. Quando ele termina de construir a arca, é o ano em que Matusalém morre. Quando ele morrer, virá o juízo e veio o dilúvio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o convite de Deus é para estarmos com Ele. Deus não convida a gente para fazer nada. O convite bíblico de Gênesis a Apocalipse é: venham a mim. Ah, pastor, então eu não devo fazer nada? Não, não é isso que o texto bíblico diz. O convite de Deus é para estar com Ele. Esse é o convite. Quando eu estou com Ele, eu realizo as obras do meu Pai e não as minhas. Muda completamente a dimensão do que eu estou fazendo. Para que eu estou fazendo? Qual a motivação por trás de tudo isso? E aí a gente vê no transcurso dos 2 pontos que nós vimos, lá no primeiro é que Deus restaura um ramo que estava caído, doente, esmagado, moído, e há um corte que quase lhe mata. E muitas vezes é assim, quando nós estamos altamente perdidos, sem noção, sem direção, se rebelando, Deus vem e permite alguns cortes na nossa vida, que alguém diz: eita, dessa vez ele não se sustenta. Mas aquilo às vezes é polda de Deus. E quando é polda, sustenta sim. Sustenta. É Deus ajustando minha vida para o amadurecimento. Porque o objetivo é frutificar. Depois vimos na segunda etapa um pouquinho sobre polda. E sobre aqueles que estão envolvidos, mas não estão conectados a Jesus. Porque a grande questão da primeira poda, nós vimos que Jesus diz assim: aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Então é uma vara adoecida que precisava desse corte. No segundo momento existe aqueles que estão em mim e dão fruto, o Pai também poda. Porque diferente do que está todo enlameado e misturado com as coisas do pecado, esse outro não, ele até está frutificando, só que ele começa a inchar. Aí à medida que ele incha, nós vamos vendo que Deus mantém assim uns alfinetes na mão, que inchou ele. Oi, está vendo que está dando uma chiadinha? Eu não sei se é aqui o microfone. Se puderem me ajudar, se for aqui. Então, à medida que essa pessoa absorve, vai inchando, vai inflando, Deus, porque às vezes acontece com a gente. Meu Deus, se eu sair de determinado trabalho, eu acho que vai parar. Vai não, querido. Vai não. Deus faz questão da gente entender. Na segunda etapa da mensagem, nós compreendemos. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Esse entendimento precisa estar muito claro para a gente. Porque isso nos polda de inflar. Ah, se eu não pregar hoje... Não, querido, Deus diz assim: tu nem prega, cala a boca, e parou. Deus para e freia. Freia mesmo. Já teve um momento na vida, e minha esposa está aqui como testemunho, que eu achava: meu Deus, se eu parar, aí Deus, tá, põe um cálculo renal, foram 10 meses parado. E aí? Não, mas é porque Deus permite eu ter ruptura total do tendão de Aquiles e eu passei 6 meses sem me mexer. É Deus só dizendo assim: filho, sem mim, nada podeis fazer. Porque Deus permite da gente andar até longe. Mas saiba que você só chegou aí por causa dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são
todas as coisas. É interesse dele isso, e nós vamos ver na mensagem hoje, mas nós vamos saber como. Então nós vimos isso na mensagem passada e conversamos um pouco sobre aqueles que acabam vivendo uma vida distanciadas, achando que estando no meio da multidão pode estar frutificando, e não está. Às vezes, se estar no meio da multidão parece-se com uma vara produtiva, mas o viticultor ou o jardineiro, ele vai diretamente na vara e ele sabe aquela que não está conectada na videira. Ela está emaranhada com as outras, mas ela não está conectada, ela não tem vida. Porque essa vida é o Espírito Santo. Nós só conseguimos estar conectados a Cristo por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo jamais conseguiríamos coisa alguma. E é isso que Jesus faz questão dos discípulos entenderem. E aí nós vimos isso na mensagem passada e entendemos que o mundo até celebra videiras falsas. É mesmo, pastor? É. No versículo 19 do capítulo 15, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, se vocês fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, porque eu os escolhi. E nós cantamos isso aqui hoje à noite. Tirando-os do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Se o mundo abraça, ama, acha você legal, descolado e quer você lá, é porque assim o local de onde a seiva flui para você não é verdadeiro. Porque não tem seiva no mundo, tem veneno. Só existe uma videira verdadeira. Por que a Bíblia faz questão de chamar verdadeira? É porque só existe esse título quando alguém tentou falsificar. Ninguém nunca viu uma nota de R$150. Se alguém der para você pagando uma conta de R$1.000 com nota de 150, você quer? Não, você sabe que é fácil. Mas se for R$1.000 com nota de 100, você diz assim, opa, vamos testar para ver se é verdadeiro? Então existe esse cenário. Mas e hoje? Entendendo o processo do primeiro corte, entendendo a polda, e quando Deus extrai essa vara que não está conectada, essa realmente está morta para ser queimada no fogo. A grande questão é como frutificar? O que seria frutificar? Porque isso também tem gerado muitas distorções. E tem uma regra muito sólida de estudar a Bíblia, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é um livro para ser comido todo. Não acho que você vai extrair todo o crescimento que você precisa, ficando só em um único livro da Bíblia. Não, porque ele é fácil, é gostoso, é muito bom, é maravilhoso. Mas você conversa com qualquer nutricionista e ele vai lhe explicar que é necessário uma série de minerais, de vitaminas e outras coisas mais para compor uma alimentação equilibrada. A Bíblia tem que ser comida completamente. Até a genealogia, E ela é muito maravilhosa, porque enquanto muitos contam a história da sua vida, excluindo fatos tristes, a Bíblia não exclui. A Bíblia diz, na linhagem de Jesus, tem uma mulher que ninguém ia querer ela na sua linhagem. E Deus olha para Raabe, e num processo de redenção, transforma uma prostituta em alguém que está na linhagem do Messias. Que coisa incrível! Então até a genealogia nos ensina. Mas quando a gente
pergunta sobre frutos. Quais frutos? O que é frutificar? Aí a gente entende um pouquinho agora do que seria esse livro de João, que é bem importante. Por qual motivo? João não pode ser confundido com os outros 3 evangelhos. Foi tudo escrito numa época só? Não. João foi escrito bem depois dos outros 3. Os outros 3 já circulavam na igreja. Todos conheciam os outros 3. Quando João resolve escrever o evangelho de Jesus, segundo João, o evangelho em que ele escreve agora para crentes que já conheciam verdades acerca de Jesus que não precisava ele repetir. Por isso que alguém diz assim: por que o evangelho de João não conta a história do nascimento de Jesus? Não fala a genealogia de Jesus? Não, porque isso já existia. João escreve esse evangelho inspirado por Deus para crentes. O intuito dele era alcançar uma igreja que já tinha ouvido sobre Jesus e agora precisava se aprofundar em intimidade. Precisava de um relacionamento mais profundo. E isso, diferente dos outros, João escreve sobre o Espírito Santo. Diferente dos outros, João escreve sobre intimidade com Deus. Diferente dos outros, João descreve coisas que Jesus gostava e não gostava. Então, quando você parar para ler João, leia os outros evangelhos e corra para João entendendo que ele está escrevendo, dizendo assim: está na hora de você amadurecer. Está na hora de você crescer. Se converteu, vamos consolidar. Vem coisa braba por aí, Jesus nos advertiu. Os outros evangelhos não entram em coisas tão sérias que João entra. Como esse assunto da videira. Os outros não têm coragem de trazer um assunto sobre: e aí, tu realmente está em Jesus? Mas o discípulo amado tem. E aí, tu está conectado em Jesus ou você está no emaranhado do meio da multidão? Aqui é legal, aqui é muito bom, aquela célula é top, eu gosto de tudo isso, porque todo mundo aqui me abraça. Como é que está? João entra no miolo da intimidade. Ele diz assim: tem uma videira verdadeira e vocês precisam saber se estão nela. Porque Jesus falou sobre isso, mas nenhum dos outros escreveu sobre isso. E agora entra. E entra trazendo muito fortemente a hora da consolidação. Porque esse capítulo 15 está nos 3 capítulos de Jesus que são conhecidos como os capítulos da despedida. É o discurso final de Jesus, despedindo de todo mundo. Começa no capítulo 14, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Ele vai nessa linha dos capítulos se despedindo, vivendo os últimos momentos no 13 e segue. E na despedida você sabe que quem ama, eu acho que tem muita mãe aqui, pai, e muitos filhos que já devem ter passado por isso. Na hora de se despedir, que vai para qualquer lugar, mãe, eu vou para uma festa, para um aniversário, para alguma coisa. Os pais que amam dizem assim: ei, tome cuidado. Alguém já passou por isso aqui? Ei, olhe para mim. Não vá beber. Com quem é que você vai? Na hora de sair, dizendo: mãe, a benção, já vou. Benção o quê? Ei, vem cá. O negócio é esse. Como é que vai ser? Que horas você volta? Porque você vai ver nesse assunto de Jesus, no final da despedida, eles conversam sobre a volta também. Porque isso é normal, é relacional, está entranhado com Jesus. E aí no discurso de despedida, Jesus diz assim: agora vamos arrochar. Porque Jesus queria
Ah, pastor, então Deus não quer números, quer só qualidade. Não, Jesus queria números e qualidades. Não dá para desbalancear isso. Não dá. Mas se não tiver qualidade, os números vão perturbar. Então chega a hora que a gente precisa. E Jesus vai nessa linha. Começa fazendo algo que é fantástico. No capítulo 13, ele junta os discípulos. E naquele momento, ele faz um ato que depois virou em alguns lugares uma cerimônia. Mas Deus nunca quis que aquilo virasse cerimônia. Que é o ato de lavar os pés dos discípulos. Aquilo ali não é para ser repetido. Aquilo ali é para ser vivido. Jesus não queria que todo culto botasse cadeira para lavar pé aqui, não. Jesus queria que sua vida entendesse, que os discípulos compreendessem que eles são apóstolos. Mas só que empresarialmente as pessoas vão subindo de cargo. Gerente, diretor e tal, e vai tendo pessoas lhe servindo. Na igreja, a gente vai descendo de função. E vai, é servo dos servos, tudinho. Se não tem isso, é o contexto bíblico. Então Jesus precisava ensinar para eles uma obra de redenção. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele está falando de futuro. Ele está construindo o entendimento para os discípulos, de depois de passar pela conversão, que é a lavagem do pecado que Adão e Eva cometeu. Você só vai ver isso na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 9. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse pecado é o pecado que leva à condenação. Que lavagem é essa? É a lavagem da conversão. Na hora que Jesus está lavando os pés dos discípulos, quando chega em Pedro, Pedro diz assim, não, meu não. Jesus diz assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então me dá o banho. Ele disse, não precisa, Pedro, vocês já estão lavados pela palavra. É uma compreensão muito clara nesse desenvolvimento de responsabilidade cristã. Então Deus vai, através de João, descrevendo isso aí. Quando Jesus lava os pés, ele aponta para o versículo 9 da primeira carta de João. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. São os pecados que nós cometemos diariamente, mas não somos mais escravos do pecado, não temos o pecado de estimação, deixamos o pecado, essa é a parte da natureza humana. Então quando Jesus fala sobre lavar os pés, ele está dizendo assim, depois que você se converte, não precisa mais lavar coisa alguma a não ser os pés. Diariamente uma vida de oração, de leitura da palavra, comunhão, jejum, busca, vai lavando os pés da nossa caminhada. Então isso tudo a gente vai compreendendo no jardineiro, na videira, em eu. E eu queria pedir para botar o texto agora de João capítulo 15. Vamos ler juntos. João capítulo 15. Você também que trouxe sua Bíblia, além de estar aqui o texto, ou está na Bíblia digital, usa aí também para marcar. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Que palavra João está descrevendo? Vimos na série passada, falando tudo que Deus falou nos capítulos anteriores. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, ou eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Esse é um versículo, se você quiser marcar aí, marca aí. Como o Pai me amou, assim eu amei. Eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas, ou estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Para terminar, versículo 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Terminamos a introdução. Mas quando a gente vê Jesus falando sobre isso, quando a gente fala sobre fruto, primeira ideia que vem na cabeça: resultado. Bora. Jesus quer resultado. Bora, 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 bora. Querido, não é isso. Mais uma vez, é uma tentativa sociológica de ler a Bíblia com a ótica do mundo. A gente tem que ler o mundo com a visão da Bíblia. Quando Jesus fala sobre frutificar, Ele está falando sobre produtividade, que é diferente de resultado. Interessante isso. Porque quem é produtivo traz resultado, mas nem todo resultado é produtividade. Se nós fazemos somente o que deve ser feito, isso a Bíblia chama de, isso é servo inútil. Vocês não fizeram nada mais, nada menos do que era obrigado a fazer. Renda-se. A compreensão do que Jesus está nos chamando a ter é que quando falamos em produtividade, eu deixo de me analisar pelo que eu acho. E eu passo a ver o que é que o dono quer. Produtividade é responder a um desejo de quem manda. E quem manda nesse jardim é o jardineiro. Não é você quem diz o produto. Por isso que Jesus está tentando colocar na cabeça dos discípulos. Mais de 11 vezes você vai achar só nesses versículos: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Por qual motivo? Porque Jesus está tentando colocar na nossa cabeça: não tente elaborar pelos seus conhecimentos, não tente fazer o que você acha legal. Já existe um Deus
que disse como quer as coisas. Nós estamos aqui nesse culto e amamos a cultura de fazer com excelência, mas nós fazemos com excelência para a glória dele e não para a satisfação de ninguém. Quando você diz: pastor, o pessoal me recebeu tão bem, eu fico feliz, mas essas pessoas estão lhe recebendo bem para glorificar aquele que chamou eles para receberem bem. Porque se eu faço para vocês, vira entretenimento. E o culto não é para entretenimento. O culto é para adoração àquele que vive, que morreu na cruz por mim. Ele é o único que, se ele levantar desse culto e disser: eu não volto mais aqui, a gente continua cantando, continua pregando, continua recolhendo oferta, continua fazendo, porque nós sabemos fazer as coisas sem Deus. Mas eu prefiro viver como Enoque. Deus é o fim de tudo. É isso que Deus está dizendo aqui na videira. Gente, vocês vão encontrar outras videiras por aí, mas nenhuma delas é como eu, ou são como eu. Porque quando nós olhamos para o jardineiro, nós vamos encontrar uma outra palavra com relação à produtividade, sobre dar fruto. É prosperidade. Aí acontece um outro monte de distorção. Prosperidade, tem dinheiro é próspero, não tem dinheiro não é próspero. É ou não é assim? É, tem gente que faz isso. E eu vivi muitas vezes preso nessa ideia. Não, gente, Deus quer que eu tenha dinheiro. Mas isso não é valor ou não é um requisito para dizer que eu sou próspero. Porque prosperidade na Bíblia fala sobre Deus nos empurra. Isso é muito lindo. A prosperidade em Deus, ela acontece no intuito de que o foco de quem será glorificado é Deus e não eu. Isso é muito, muito incrível. Porque no contexto de José, quando a gente lê sobre escravatura, não faça uma leitura bíblica de escravo como escravo do nosso período de escravatura com o período bíblico, ou quando a Bíblia fala de escravo. Porque às vezes faz uma confusão. Mais uma vez as pessoas usam óculos que o mundo grego ensinou para a gente fazer uma leitura bíblica. Não, o que é que a Bíblia fala de escravo? Então quando a gente vai lá para José, escravo ele não tinha essa ideia nunca de alforriar. Quando havia uma liberação, ele precisava se mudar. Se ele ficasse na região, tinha que furar a orelha e dizer: eu quero viver debaixo da vontade desse Senhor. Mas olhar para José, a gente vê que é um camarada que prosperou. Mas escravo não prospera. Mas José prosperou. Porque prosperidade bíblica é isso. O que é prosperidade bíblica? O tempo todo. Lá em Deuteronômio 28 diz: se você cumprir e andar nos caminhos do Senhor, bem direitinho. Deuteronômio ele faz uma revisão geral e ele sai descrevendo: as bênçãos do Senhor vão lhe perseguir. José foi preso como escravo, Deus empurra ele para governar a casa de Potifar. José é acusado, vai para a prisão, Deus empurra ele e ele vira o governante da prisão, do lado do chefe da prisão. José vai para a casa de Faraó só para revelar um sonho, Deus empurra ele para governar. A prosperidade de Deus, ela acontece por sua disposição em render-se à vontade dele. E isso não acrescenta dores. Por quê, Guilherme? Porque está na videira o frutificar. Não está na vara. Ei, não é você quem diz que fruto deve dar. Quem diz o fruto é Ele. Quem determina o fruto é Ele. Quem é glorificado no fruto?
Você nunca viu alguém olhando assim dizendo: meu Deus, que coqueiro maravilhoso por dar esse coco tão bonito. O pessoal vai logo assim: ó, quem é o dono dessa terra? Esse camarada cuida muito bem dessa plantação deles. Porque está ligado a duas coisas: a glorificar o dono da plantação, e segundo, a qualidade da árvore que está dando fruto, e nunca o galho. Esse é um convite de Deus para as nossas vidas. E o que realmente é frutificar, pastor? Nós vamos descrever algumas coisas com relação a isso, e não podemos fugir disso. Uma coisa interessante que nós precisamos guardar no coração e não esquecer é que Deus é o maior interessado em que você frutifique. Deus quer que você frutifique, e frutifique muito. Primeiro, levar os outros a Cristo. Isso também é frutificar. Interessante. Não olhe para o cacho de uva como vai cair aquela uva e aquela semente vai virar uma outra videira. Não. A ideia do texto de João é falar sobre frutificação. Não é sobre essa multiplicação de videira. Frutificação. Primeiro, levar outros a Cristo. Frutificar. E está lá em Romanos 1,13. Diz assim o texto bíblico: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher alguns frutos entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Levar pessoas a Cristo é frutificar. Aí você começa agora aí a analisar: tenho levado pessoas a Cristo? Ponto. Segundo, ser parte da colheita. Não adianta estar convidando pessoas para encontrar-se com Jesus se eu nunca me encontrei. Deus está vindo e nos dando uma grande oportunidade de pensar sobre isso. E como é que eu penso sobre isso, pastor? Preste atenção. Você tem alguma memória de conversão? Como é que é isso? Aquele dia em que você diz assim: eu senti, eu entendi que era pecador. Eu entendi que ia morrer condenado. Eu entendi que não tinha esperança para mim. E eu descobri, com a mensagem que eu ouvi, com a Bíblia que eu li, de alguma forma a mensagem chegou a você e você diz: eu descobri que só Jesus poderia me perdoar os pecados. Só Jesus poderia fazer isso. E eu me entreguei a Jesus. Foi maravilhoso. Eu não sei como dizer, mas um peso saiu de mim. Se você tem essa memória, uma memória de conversão, aí você faz parte do bolo da frutificação. Isso está lá em João capítulo 4, do 35 ao 38. Depois você pega no vídeo e vai ler esse texto. Que João fala sobre colher frutos para a vida eterna. E nós fazemos parte desse fruto. Outra forma de frutificar: crescer em santidade e obediência. Romanos 6, do 22 ao 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fruto que nós colhemos é uma vida de santidade e obediência. Santidade e obediência. Só mais duas características de fruto. Sacrifício de louvor. Envolve lábios e coração. Hebreus 13, 15 ao 17.
Por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Essa experiência de conversão, ela vai redundar em uma mudança completa de mente, do que eu falo, de coração, de atitudes. Eu mudo, irmão. Pastor, mas muda de uma vez por outra todas as coisas? Você pode com certeza estar conectado em Cristo e o processo iniciou na sua vida, mas eu passo a compreender que eu preciso disso. Não esqueçam de fazer o bem, de repartir com o outro que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Essa é uma mudança que o escritor aos Hebreus está dizendo. E outra que é muito séria: obedeçam aos seus líderes, em outras versões, aos seus pastores, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem vão dar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja de alegria. Eu quero para os meus pastores ser alegria. Ou seja, eu sou fruto de um trabalho que os meus pastores estão desenvolvendo. E esse fruto só é alegria se eu for motivo de alegria. Então há uma cadeia de frutificação entre um e outro. Eu e você, você é o irmão que está do seu lado, eu e a turma do louvor, o louvor e vocês. Nós precisamos disso. Estamos sendo gerados em Deus. Obediência. Se hoje o pastor Júnior chegar e dizer: Guilherme, a partir do próximo domingo tu não ministra mais, cara, eu vou servir com a maior alegria do mundo. Guilherme, tu pode ir ali cuidar da porta. Pastor Júnior, conta comigo. Eu estou aqui e entendo que eu não posso ser um peso para os meus pastores. Eu preciso abraçar isso, porque a Bíblia diz: isso será proveitoso para vocês. Vejam como é lindo o contexto todo. Isso não é obrigação que Deus nos coloca, não, é uma realidade de liberdade. Eu agora estou em Cristo, eu sou livre para servir, eu sou livre para amar, eu sou livre para dizer: Senhor, reina sobre a minha vida, eu agora que sou livre. Oh, maravilha! E para concluir, uma vida produtiva que frutifica é uma vida que depende inteiramente da permanência em Cristo. Eu termino com um texto que está em Colossenses capítulo 1. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória, para que tenham toda perseverança e paciência na alegria. E ele finaliza dizendo: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pastor, então, como é que eu devo frutificar? Querido, sendo igual à videira, sendo parecido com Jesus em tudo aquilo que realizamos, no casamento, no trabalho, no serviço, na universidade, na escola, na igreja, em casa, com os pais, com os líderes, com os amigos, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Telegram, em todos os lugares. Eu preciso me parecer com a videira, porque não está em mim estar nele. Por isso que eu chego diante dele e digo: Senhor, somente ao Senhor minha vida deve glorificar. Eu quero desaparecer diante de tudo isso e fazer como os 24 anciãos chegaram diante do Senhor em Apocalipse,
com suas coroas de glória e autoridade. Eles poderiam mandar, poderiam dizer: eu mando aqui no céu também. Mas quando eles chegam diante do Cordeiro, eles não aguentam. Eles tiram suas coroas, eles colocam diante de Jesus. E eles dizem ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Aleluia. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não vivi essa experiência de conversão. Eu estou na igreja já há muito tempo, gosto daqui, caminhei para a igreja ou nasci na igreja, mas eu gostaria dessa experiência. Ou talvez você diga: pastor, eu me afastei por uma coisa que me atingiu, me deixou triste. Ainda tem esperança para mim? Eu digo a você: só rendas. Não aceite outra coisa que venha em sua direção tentando oferecer uma outra videira. Essa que nós pregamos é a videira verdadeira. E Ele está aqui, o agricultor está aqui, o Pai está aqui para cuidar de você, para tocar em seu coração. O Espírito Santo está aqui para transformar a sua vida, para mudar a sua história. O que é que eu preciso fazer então, pastor? Aí é onde você está. Coloca a mão sobre o seu coração e converse com o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir pelos teus filhos e tuas filhas. Eu não sei, Senhor, na caminhada, o que fez com que eles desistissem. Ou eu não sei, Senhor, o que pode ter levado a tanto tempo de distância de Ti.
E também, Senhor, para aqueles que nunca se decidiram, mas hoje à noite disseram, ou estão dizendo através dessa live: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver essa experiência. Deus, está aqui o jardineiro, está aqui a videira, e o Espírito Santo, que é o único que convence, ele já está em ação. Então, em nome de Jesus, nós ministramos salvação, Senhor, nós ministramos restauração, nós ministramos perdão. Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no agricultor. Transforma a vida, Senhor, restaura a vida, em nome de Jesus. E que esta noite, mais uma vez, seja uma noite em que haja transformação, novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare comigo: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Pode sentar, igreja. Deixa eu fazer um desafio a vocês. Deus nos deu muitas capacidades, muitas, diversas capacidades. Uma delas foi a capacidade de aprender. Eu amo aprender. Eu amo ser discipulado. Eu amo ser mentoreado. Gosto muito de discipular também. Mas ser discipulado, ser mentoreado é uma coisa para mim assim, de Deus. Eu fui conhecer isso, entender isso depois que eu me converti. Sempre recebi conselhos e bons conselhos na minha vida, mas quando eu me converti, eu passei a ser discipulado, mentoreado, dentro da palavra de Deus, dentro das diretrizes de Deus. Pastor Guilherme tem sido uma bênção na minha vida, tem sido uma bênção para essa igreja também. Então quero desafiar você o seguinte: essas mensagens, elas estão lá no YouTube, o jardineiro, a videira e eu, parte 1, 2 e 3. O desafio é, entre lá, Semente Sede, lá no YouTube, entre no YouTube, digite lá, estou falando certo? Semente Sede, digite lá, Semente Sede, você vai ter acesso ao nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, você vai ver uma série de mensagens lá, inclusive esta série, que você que assistiu vai poder assistir de novo, e você que perdeu alguma parte dela, vai poder recuperar aí e assistir essa trilogia aí, essas mensagens maravilhosas, que Deus, o Senhor, nos proporcionou e usou a vida do pastor Guilherme para entregar para a igreja. Deus tem sido muito bondoso, muito generoso com esta casa, amém? Deixa eu dar uma excelente notícia para esta igreja. Eu não sei se eu falei isso domingo passado, ou se vocês sabem disso, mas o pastor Pedro, ele, dentro da programação de recuperação dele, constava 21 dias de alimentação por uma sonda. Eu não sei quem já teve esse desprazer de ter que se alimentar por uma sonda,
mas é algo assim, muito ruim, é algo muito doloroso até, né? A boa notícia é, não durou 3 dias, amém? Pode glorificar a Deus. Não durou 3 dias. Eu disse a vocês que o velho é pau. O velho, ele é pau, ele é forte. Não durou 3 dias, ele já está sem sonda, já há alguns dias, e já está comendo pela boca normalmente, amém? Normalmente, é óbvio assim, ele ainda não está cortando uma picanha gordurosa e mandando para dentro, mas está muito perto disso acontecer, amém? Está muito perto. Então ele já está sem sonda, já está se alimentando via oral. Enfim, Deus está cuidando do pastor Pedro, né? Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando desta igreja, amém? Deus tem sido muito gracioso, muito generoso conosco em um momento como esse, muito. Nós só nos resta mesmo em agradecer, amém? Então não esqueça, entre lá no YouTube, coloque lá Semente 7, se inscreva no nosso canal, ok? Esta semana as células estarão funcionando, como eu tenho dito aqui, participe, se envolva, e após isso, após se envolver, se comprometa com os projetos dessa igreja, se comprometa com os ministérios, com o que estamos fazendo e vivendo aqui. As células do Inside estão bombando. Ontem teve uma vigília maravilhosa aqui, o pau quebrou, como se diz lá na minha terra, o pau quebrou, o fogo desceu. Você é jovem, cara, você é adolescente, não fique de fora disso, do que estamos vivendo. Não é do que estamos fazendo, mas é do que estamos vivendo. Nós vivemos isso aqui, nós vivemos a igreja do Senhor. Não fique de fora. As células de casais, o MMI, Casados para Sempre, está uma maravilha, está uma bênção. As células estão excelentes, bombando também. O nosso projeto Viver, que é uma bênção, também está bombando. Os CIDs, quem tem filhos, os nossos filhos estão sendo abençoados. Às vezes eu sou surpreendido que a Luísa começa a me falar coisas que, vou ser muito honesto com vocês, histórias que às vezes eu nem me lembro ou nem me atentei. A Luísa começa a me explicar coisas da Bíblia. Eu pergunto a ela, mas você viu isso aonde? Aprendi isso hoje lá na salinha, lá no CIDS. Meu irmão, isso não tem preço. Então não participe, viva isso, viva o que nós estamos fazendo, porque tudo o que fazemos aqui é para glorificar o nome dele, amém? Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Você que levantou a sua mão e pegou a nossa sacolinha aqui, a lembrancinha, não vá embora sem passar pelo lounge. Lá no lounge você vai encontrar o pastor Guilherme, porque ele disse que estaria lá, amém? Então ele vai estar lá no lounge, você vai ter a oportunidade, se você quiser, de conversar um pouquinho com ele até, amém? Então vai lá para o lounge, não vai embora, você que pegou a lembrancinha, você vai se surpreender, vale muito a pena, ok? Não sai daqui sem passar pelo lounge, amém, queridos? Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer porque a Bíblia é a expressão do seu caráter, porque o Senhor é um Deus que tem caráter. E muito obrigado, Pai, por compartilhar conosco o seu caráter, a tua vida, para que nós tenhamos no que se espelhar, no que se respaldar, no que nos exortar, nos ensinar, e tenhamos uma vida abundante, Pai. Esse é o teu desejo para nós, e nós somos muito gratos a isso. Muito obrigado pela palavra de hoje, pela vida do pastor Guilherme e sua família, Pai. Obrigado, que o Senhor faça-o frutificar em nome de Jesus. Não que ele dê frutos, mas que ele dê muitos frutos e muito mais frutos. Que esta igreja, que a semente, que esta casa dê muito mais frutos para a honra e glória do seu nome, Pai. Para a honra e glória do seu nome nós te pedimos isso. E pedimos também com muita humildade, Pai, abra portas de emprego para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aquele que está desempregado, aquele que tem precisado, Pai, homem, mulher, Senhor, aquele que tem buscado, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dos empresários da nossa cidade, toca no coração dos empresários do nosso estado, que as portas possam se abrir, Pai, em nome de Jesus, para o teu povo, Pai.
que nós possamos, sim, com dignidade, ter condição de levar o sustento para a nossa casa, Pai, através de um emprego, em nome de Jesus. Abra a porta, Senhor. Senhor, faça visitação aos enfermos, Pai, a todos aqueles que têm sofrido de algum mal, seja qual for, Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus possa fazer visitação, Pai, seja através do irmão, seja através de algum de nós aqui, Pai, ou seja diretamente uma ação sobrenatural de Sua parte. Nós cremos em milagres, porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai, em nome de Jesus. E também lhe peço, Pai, na mesma segurança, na mesma paz, no mesmo amor que o Senhor nos trouxe até aqui, que assim o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração com muita alegria, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.